E aí, pessoal do Brasil Inside, estamos aqui numa noite excepcional, numa noite maravilhosa. Eu estou aqui com o meu companheiro E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Participação, né não? Isso aí. Ó, lugar diferente hoje. Lugar diferente. Especial, para um programa especial. Cenário excepcional também, cenário que a gente pensou inovador. Por quê? Porque esse programa aqui, ele é parte da promoção do Sarau, que ainda não foi lançado, mas quando esse vídeo sair já vai ter sido lançado, graças a Deus, né? Enfim, eu estou hoje, nessa noite aqui, com dois professores ilustríssimos que representam o Sarau da escola. Pode se apresentar. Boa noite, meninos. Muito contente de estar aqui com vocês, com o Geia, Arthur, com a Estefânia, minha colega. Vai ser uma noite boa. Já estou feliz de estar aqui. A gente vai poder conversar bastante, explicar o nosso projeto, esclarecer alguma dúvida que tiver. Vai ser um bom papo. Boa noite. Obrigada por chamarem a gente, para a gente vir aqui falar um pouquinho do Sarau. Estou muito feliz também de estar aqui com os meninos e com o Luiz também, né, para a gente falar um pouquinho desse evento que é muito, muito legal da nossa escola. Beleza, para caso vocês não estejam sabendo ainda, o Sarau ocorre em parceria com o Colégio Tableau, a gente vai estar cobrindo ele. Mas antes de a gente se aprofundar em como vai funcionar o Sarau e na história um pouco do Tim Maia, o José vai ler nossos ilustres patrocinadores que estão apoiando não somente a gente, mas a transmissão do Sarau, como a ajuda dos custos da operação e como desenvolvimento de marca. Vamos lá, pessoal. Apoiando o Brasil Inside aí já tem um tempo e vocês sabem bem. Temos a Grazi Uniformes, né? Que fez esse belo uniforme que o Igor tá usando e que eu deveria estar usando, mas eu esqueci de novo. Mas eles fazem uniformes sensacionais, com uma qualidade, assim, única. E se você quiser padronizar a equipe, né, da sua empresa, o time, até de interclasse eles fazem. Então entre em contato com a Grazi, ela tem aquela qualidade de camisa maravilhosa, com preço também, que é bem bacana. Tudo com atendimento ótimo e dentro do prazo, né? Além disso, nós temos o personal Marcos Gé, que vocês conhecem bem, que veio aqui já no Brasil Inside, falar um pouco do trabalho dele de personal, falar como é que é ser um profissional da educação física. Então ele está apoiando a gente de novo para mais esse projeto, para o Sarau. Então é muito bom ter a presença aqui do Marcos Gé. Entre em contato com ele para você melhorar a sua saúde, a sua aproveitamento físico. Você quer competir, se você não quer competir, mas quer resolver aquela dor crônica, alguma coisa chata, ele pode te ajudar. Estamos competindo? É, competir se você quiser. Mas entre aí em contato com o Marcos Gé, que ele vai ter uma coisa bem legal para você. Vamos lá, agora meio, como é que eu posso dizer? Contraditório, mas nós temos a Maju Doces nos apoiando, se você quer. Contraditório? Não, pera aí, jovem. Aí você me quebra. Por que contraditório? Fala assim, você faz exercício pra poder comer o doce. Então, você faz exercício e come o doce se sentindo bem, né? Pra gente equilibrar. Uma banana e... Isso aí. Desde 2016, a Maju Doces trabalha aí fazendo os melhores doces que você pode encontrar naquele preço legal, desde tortas, bem casados, doces finos. Então, se você quer comer aquela coisa gostosa, dá aquela vontade que todo mundo tem, entre em contato com ela aí, o contato vai estar na nossa bio, vai estar, no Instagram do Sarau, vai estar em vários lugares aí, não vai ser difícil de encontrar, e na descrição deste vídeo. Além disso, também no ramo alimentício, nós temos o US Burger, que é aquela hamburgueria artesanal, com aquele hambúrguer tradicionalmente americano, que você encontra aqui em Taubaté. Gostoso, uma grande variedade, um preço camarada. Então, vai lá, entre em contato com eles, busca o endereço, pede um lanche legal para você acompanhar a transmissão do Sarau aqui no T7 News, no Brasil Inside. Perfeito. Agora, antes da gente se aprofundar no Sarau, eu gostaria que os convidados dessem aonde falar deles mesmos, da profissão também. Aproveitar um pouco, a gente tem o quadro de profissões. Só que hoje, como o foco não é esse, eu quero só que eles se apresentem brevemente para a gente conhecer um pouco mais nossos convidados. Pode começar. Vamos lá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor de língua portuguesa, né, trabalho no Tableau desde 2021, sou professor da rede municipal de Taubaté também. Na prefeitura a gente pega Fundamental 2, né, a gente toca todas as frentes que a gente chama, né, gramática, redação, né, pega um pouco de literatura, no Tableau com a frente só de redação e de gramática. É isso. Meu nome é Estefânia, eu trabalho no Tableau como professora de literatura, né? Eu sou formada em letras, eu trabalho lá também desde 2021, eu e o Luiz entramos juntos. E eu trabalho também em mais outros 2 colégios particulares da cidade, né? E é isso. Legal. Legal, você quer puxar já uma pauta? Posso puxar. Bom, o Sarau ele tá chegando aí na 3ª edição, né? Vocês estiveram desde a primeira. Eu posso dizer que eu acompanhei as 2 que já aconteceram e vou acompanhar a 3ª aqui gravando com vocês e foi maravilhoso.
Mas eu acho que um dos pontos principais do sarau, que a gente sempre comenta, né, dentro da escola e que a escola sempre vende para fora, é como os alunos, eles são não só... eles não obedecem às ordens dos professores no sentido de os professores organizam, os alunos fazem. Os alunos estão em todas as etapas do sarau, desde a apresentação, da concepção da ideia, estão sempre ativos, né, claro, com a ajuda de vocês. Como é que é essa divisão de trabalho dos alunos? Como é que vocês fazem para os alunos ter esse espaço e ainda assim conseguir fazer um projeto tão bacana, tão legal que é o sarau? Olha, Arthur, boa pergunta. Os documentos, né, que regem a nossa profissão falam muito em protagonismo, né? Eu acho que o sarau é um exemplo de como esse protagonismo se dá na prática, né? Desde a primeira edição que a gente fez sobre Cartola, a gente não tinha a dimensão da dificuldade que era, mas já tínhamos consciência de que nós dois, mais aluno, não daríamos conta de fazer tudo. E nem a gente gostaria também. A gente queria fazer junto com os alunos, né? Que eles dessem ideias, que eles participassem de todas as etapas. E a gente pode dizer que foi aperfeiçoando isso ao longo do tempo. Então é algo que está na concepção desse sarau, né, de todos os que nós já fizemos, e que foi uma imposição nossa para poder fazê-lo, né, fazer a várias mãos com os alunos, proporcionar a eles vivências de todas as áreas, né, não só da parte artística, que é o que fica visível para o público, né, as danças, as músicas, as poesias, né, que são recitadas, mas toda a organização, a parte financeira, a logística, o staff, né, toda a parte burocrática também, que vai dar vivência para eles em qualquer profissão que eles queiram seguir depois, né? E eu acho muito bonito, assim, o quanto que eles se dedicam, né? Porque você vê que os meninos que estão na organização, assim, eles ficam bravos uns com os outros, né? Assim, a gente fica assim na hora, não, gente, não pode brigar, mas é bonitinho. Assim, a gente para e fala assim, poxa, eles estão pondo ordem, assim, eles conversam, eles debatem, assim, não, isso daqui fica mais organizado, isso daqui, realmente, você teve uma boa ideia. E eles vão trocando informações ali. E eu realmente acho que o protagonismo deles é o que mais brilha no sarau todo. Porque, como o Luiz falou, a gente fica ali meio que por trás das cortinas. Mas o Luiz, porque o Luiz ele organiza ali, ó, gente, tem isso aqui para fazer, e aí, como é que tá, né? E aí a gente vai, e eles vão trabalhando em cima da organização ali que ele faz, mas os meninos mesmo é que organizam todo o restante. Quem olha de fora, né, não sabe quão difícil é organizar um evento, né? Eu não tinha essa noção, assim, do primeiro sarau, pro segundo, agora para esse. Foi aumentando a escala do evento, né? Começou com um sarau pequeno, ano passado foi um sarau grandioso, esse ano vai ser um maior ainda, e a dificuldade logística de manter todo mundo olhando para o mesmo lado, manter todo mundo motivado, todo mundo se sentindo importante, aparando as arestas, algumas brigas que podem acontecer, né, algum que está um pouco relaxado, então é uma dificuldade muito grande. Então só é possível de fato fazer com todo mundo participando, senão não seria possível. E pior que assim, antes da primeira edição do Cartola, né, que a gente fez junto, eu e a Lu fizemos eu e o Luiz e não trabalhava no mesmo dia que a gente. Aí nós fizemos um bem pequenininho só com o terceiro ano, que foi um sarau gótico, que era todo mundo foi de preto, aquela coisa toda. E a gente fez bem pequeno, assim, foi sabe, o início ali. Aí no ano seguinte ele foi só dentro de uma sala de aula, né? E depois ficou um pouquinho maior com Cartola. Ano passado ficou gigante, lindo, né? Com a Gal Costa, né? Que foi ano passado. E esse ano a gente vem homenageando o Tim Maia também, que vai ficar bem legal. Eu queria puxar, antes da gente continuar discorrendo a história, fiquei sabendo hoje que surgiu com você numa mesa de café a ideia do sarau. Acho que foi, né? Não sei, porque um dia eu falei assim, Luiz, eu tinha vontade de fazer um sarau do Cartola. E o Luiz, nossa, eu topo. E aí a gente foi, assim, aí a Luciana abraçou a ideia, porque ela também adora o Cartola. E aí nós demos a ideia e foi indo, sim, né? Realmente. E era, assim, setembro, mais ou menos, e a gente falou, vamos fazer em novembro. Então foi assim, a toque de caixa. Os alunos da época toparam muito, assim, a gente não sabia, não tinha noção onde fazer, como fazer, em qual espaço, como decorar. Eu já tinha uma experiência de um outro colégio de trabalhar com o sarau, então peguei as ideias, né? A gente sempre é um ladrão de ideias, né? As boas ideias a gente vai replicando, né? Lá a gente tinha essa noção de divisão dos grupos, não era tão protagonismo igual o Tableau faz, mas existia essa ideia, um grupo faz divulgação, outro faz decoração, o outro cuida da poesia, um da música, um da dança.
Então trouxe essa ideia e aí os alunos também, assim, a gente tem que sempre enaltecer os alunos, não é da boca para fora, porque só nós três, só a direção da escola não daria conta. Se os alunos não toparem, não embarcarem, então o seu evento vai acontecer enquanto os alunos toparem, quiserem levar. Sabe uma coisa que eu mais acho legal? Eu vou até comentar com vocês. Eu já tive aula, o famoso OPE, que são os empreendedorismo, acho que vocês já tiveram também. Mas eu acho que pra mim, olhando as últimas coisas como a venda de açaí que vocês tiveram com os trotes e tal, eu acho que pra mim, a gente que mexe com dinheiro também aqui, né, parceiro e tal, pra mim eu acho que a educação financeira mais funcional foi essa. Porque a educação financeira, pelo menos como país, ela é bem precária ainda. E saber que existe não só o direcionamento dos próprios alunos, mas com a condução de vocês, para mexer com tanto dinheiro, para falar com a empresa, para contratar pessoal, eu acho muito legal. E era um comentário que eu queria pontuar. Se você tiver alguma pauta para puxar no sentido... Não, é interessante esse comentário, porque os alunos vivenciam na prática, de fato, né? Aquilo que tá na lousa, ali na teoria, óbvio que constrói o conhecimento, é importante, mas eles têm a vivência prática de como isso acontece na vida real. Então eles, por exemplo, as meninas foram atrás de costureira por conta própria. A costureira vai perguntar qual tecido que é, tem que procurar saber o tecido, qual a metragem, para quando vocês querem, tem prazo. Então tem que ligar para fornecedor, encomendar, fornecedor atrasa, e aí como é que faz? Tem que quanto vai ficar? Quanto vai ficar, quanto que eu tenho de recurso. Então a gente já deixou um recurso do ano passado para esse ano ter um movimento para começar a fazer. Vamos deixar um dinheiro para o ano que vem, para quem tocar o ano que vem, ter um caixa para dar início no sarau. Então é tudo que vocês estão vivenciando, né, com o empreendimento de vocês aqui, e a gente oportuniza para os alunos poderem vivê-la também de alguma forma, né? Eles têm que conversar com uma pessoa de fora, têm que negociar, pedir preço, prazo, ir buscar, né, organizar equipes, dar ordens, receber ordens, que são coisas que entre vocês da mesma idade ali, né, às vezes é um pouco difícil, tem um jogo de vaidade também, coisas que na vida profissional todo mundo vai passar. E a parte artística também, eu acho que fica bem legal a forma como eles organizam, porque também é um jogo ali, né? Porque na hora que eles vão querer... Todo mundo quer participar do teatro, por exemplo, né? Que, né, é uma das partes mais... como que a gente pode dizer assim? Didáticas e lúdicas sobre o artista que a gente escolheu, né? E aí, quando colocam os nomes assim, a lista do teatro e da dança fica gigante, né? Sim. Aí tem que, às vezes, tirar ali, fazer uma... Como é que chama, amigo? Esqueci. Seleção. É isso, tipo, não é triagem, não sei. Não sei. Eles faziam uma seleção. Não dá pra deixar todo mundo satisfeito. É um trabalho difícil, uma tentativa, né? Tipo, todo mundo tem que participar. Aí, geralmente, tem um aluno que eu sou melhor com conta, então eu cuido das finanças. Eu sou melhor aqui dançando, eu posso cuidar da coreografia, eu posso cuidar dessa parte das costureiras e tal. E assim, a gente tenta colocar todo mundo, mas existem pessoas mais aptas em algumas áreas, e eu tenho que às vezes reconhecer que alguém está melhor do que eu para aquela função, né? Faz parte, né, da vida pessoal, saber lidar com isso também, né? A gente não é profissional, mas entre eles ali, eles sabem quem está mais próprio para aquele papel, ou para aquela dança, ou para aquela parte, e eu posso ajudar em outra, né? Mas outra coisa que eu lembrei, que é muito legal do sarau, é poder ver os alunos de uma outra forma, né? A educação, né, em si acaba tabulando resultados, né, anotações, assinalar alternativa, no máximo escrever um texto, e às vezes os mesmos alunos se destacam, né? As notas desses são melhores, desses são piores, nessa sala tem esse, naquela tem aquele. E o sarau a gente dá uma reviravolta nisso, né? Aparecem outros alunos que são bons em outras coisas, e esses alunos ganham protagonismo, ganham importância, ganham autoconfiança, se sentem, né, motivados, crescem ali naquele ambiente escolar. Isso para nós também é de muita valia, assim, alunos que eram muito tímidos em sala de aula, passam o sarau, ou no movimento do sarau ganham um tamanho maior dentro da escola, entre os colegas, uma importância grande, e isso acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim.
Essa parte dos meninos que são tímidos, ano passado eu fiquei chocada com um monte deles, assim, cantando, dançando, atuando, né? Que eu falava assim, gente, eu nunca ouvi a voz dessa pessoa na sala de aula, sabe? Ele não fala comigo, não sabe, pede pro amigo vir trazer o caderno para eu ver. E aí, quando chegou lá, o aluno, sabe, atuando lindamente. Aí você para e fala assim, poxa, muito legal que ele tenha descoberto, né, talvez, esse talento dele ali, nessa oportunidade, né? Você quer puxar alguma coisa? Não, eu acho legal esse negócio de você dar espaço para um enfoque diferente, né, dentro da escola, mas que você tem alguma coisa nesse sentido, senão eu teria... Não, é no outro sentido, se quiser pode discorrer. Vamos lá então. A gente teve já 2 saraus e os 2 tiveram temas de personagens importantes na história da arte brasileira, em contextos muito importantes para nós, e como é que faz? Para quem não está situado, o primeiro foi sobre o Cartola, o segundo o Gal Costa e Tropicália, e agora nós vamos ter Tim Maia, né? Então, como é que foi assim o processo de escolha desses personagens históricos? E como é que trata a história de vida dessas pessoas, a história artística delas? Olha, o primeiro, né, a gente estava conversando, que foi no café ali, de forma inesperada, o Cartola entrou como obra obrigatória na Unicamp, algumas canções dele, né? Esse Stefânio precisava trabalhar isso em literatura, e para mim, em redação, seria importante trabalhar também. A gente falou, Claro, se a gente que fiz... a gente gosta, né, amiga? Fora que eu sou mangueirense, a gente gosta, né? deles, A gente gosta dele, então a gente falou, ó, vamos trabalhar de uma outra forma, os alunos vão ver se eles topam, né? Vamos sentir ali. E aí o primeiro tema surgiu a partir disso. Cartola foi por causa da obra da Unicamp. No outro ano, a gente já começou a pensar numa questão de representatividade também. E falamos, já fizemos um personagem masculino, né? Vamos fazer uma mulher. E aí nós também jogamos para os alunos, fomos pegando ideias e houve o falecimento da Gal, que foi recente, né? Ali na época da gente escolher. E aí pensamos, foi um homem, uma mulher, precisa ser um outro homem. E aí a gente pensa tudo na estética também do evento, né? O Cartola, uma estética ligada à Escola de Samba da Mangueira, né? Verde e rosa, uma época, Rio de Janeiro. A Gal, mais a parte da Tropicália. O Tim Maia, mais dos anos 90, mais soul, disco, então uma estética também um pouco diferente. Aí o ano que vem a gente pensa em uma mulher também, né? E a gente, esse ano, fez uma coisa diferente, né? Que a gente abriu para os alunos votarem em quem seria o homenageado, né? Aí tava Cartola... Não, Cartola não, perdão. Tava o Tim Maia, o Luiz Gonzaga, não era também? O Gonzagão. E eu acho que tinha o Vinícius de Moraes, umas coisas assim. Aí o Tim Maia esse ano ganhou. Então esse ano foi democracia mesmo. Assim, a gente vai apurando, né? A gente vai... Eu ia sugerir pra vocês o Raul Seixas. Quem sabe, né? O próximo ano a gente vai fazer uma mulher. Mas aí a gente vai jogar para os alunos também. Então tudo vai aprendendo, né? No primeiro a gente escolheu, em positivo, digamos assim. No segundo ano fomos colhendo ideias e pensando no que poderia gerar um movimento agradável. No terceiro ano uma votação direta mesmo. Levantamos nomes dos alunos, votaram, cada um pôde dar o seu voto. O primeiro foi escolhido. Ano que vem a gente pretende fazer algo nesse sentido, mas uma mulher. A sua pergunta, o seu questionamento levou ao que eu ia perguntar como é que funcionam as escolhas dos personagens, mas já acabaram respondendo. E aí, né, dentro, né, complementando a pergunta, agora o final, como retratar essa obra, né, a gente pensa em extrair o melhor da parte artística desse personagem, mas não escondendo que ele é um ser humano, né, e seres humanos têm suas incoerências, seus erros, seus acertos. E isso também é comentado com os alunos, acho que faz parte do processo educativo, pedagógico. Óbvio que está dentro de uma escola, né? A gente tem o bom senso, tem os limites ali, mas dentro da execução e da concepção a gente não esconde, né, as incoerências desses personagens. Bacana. Certo, puxando para o outro lado de novo, que eu gostaria de perguntar. No primeiro ano vocês falaram, né, que foi uma questão muito rápida ali entre a decisão e fazer. E no fim ficou muito legal. Eu lembro de assistir e pensar, nossa, muito bom. Como é que a gente melhora isso agora? Como é que eles vão conseguir melhorar isso agora? Aí chegou o segundo ano, a preparação foi mais cedo, né? Já dava com essa ideia de fazer. E foi muito legal também, superou o primeiro ano. E agora a gente espera, né? E todos estão trabalhando para que supere. Como é que é essa preparação de sempre ter a régua lá em cima, né? É um dos
dos males de ser bom em alguma coisa. Esse eu vou jogar para os alunos, porque eu acho que esse ano, ano passado, eles terminaram o sarau falando, ano que vem dá para ser maior, eles já queriam isso, né? Então a gente via assim que eles não, que ali, isso porque do Cartola para a Gal Costa, né, de um ano para o outro, já cresceu muito, e aí no outro ano eles já estavam almejando, tipo, alugar o Metrópolis, sabe? Então eles já estavam assim, então a gente vê que eles estavam empolgados em fazer crescer, e acho que é isso, eu acho que os olhos deles foram brilhando, 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 e eles estavam almejando mesmo fazer crescer, né, dessa forma. E eu acho que essa régua está sempre lá em cima, são eles que também estão colocando, mas eles também estão meio que se dedicando para que eles consigam alcançar onde a meta, né, que eles estão colocando para os próximos, né, eventos. Sim, acho que a Estefânia falou muito bem. Os alunos mesmo colocam essa expectativa e a gente encoraja sempre a buscar o melhor, né? O primeiro ano era pequeno, vamos fazer o melhor sarau no espaço que a gente tem. E eles foram muito acreditando nessa ideia de que era possível fazer algo grandioso e bonito no outro ano. E uma forma da gente organizar também, né, a gente sempre coloca um aluno, uma turma mais velha com uma turma mais nova nas funções. Então, na organização tem alunos do segundo e do terceiro com alunos do primeiro. Na dança, mesma coisa. Para no outro ano passar o posto. Para não ficar o mesmo fazendo a mesma função todos os anos e esse ciclo se manter, né? Então, essa alta expectativa também é fruto dessa dinâmica de organização e dos alunos mesmo. Que bacana. E para vocês esperam que os alunos absorvam o que exatamente do sarau? Porque é um projeto que envolve bastante coisa, mas qual que é a principal mensagem que os alunos que estão envolvidos, aqueles que trabalham bastante, mas todos de maneira geral, até vocês professores, escola também principalmente, o que vocês gostam de absorver? O que vocês querem pegar de mensagem do sarau? O que marcam vocês, sabe? Isso é difícil, hein? Quer falar primeiro? Não. É tanta coisa, né? Sim, eu acho que da parte artística, desculpa, amigo, você quer Não, falar? pode falar primeiro. Da parte artística, eu acho que é aquilo, né? A arte, ela faz com que a gente se enxergue, assim, nela, né? E aí a gente consegue trabalhar como se ela fosse um espelho da nossa realidade e fazer com que a gente se sinta como seres humanos melhores, assim. Eu acho que essa parte artística, né, eu penso nisso, né, se você conhece o artista, conhece a música, né, você ouve a música e fala, poxa, como esse artista sabe o que eu sinto, como ele sabe o que eu estou pensando aqui, você se reconhece mais como ser humano conhecendo outros artistas. Eu acredito que, assim, esses artistas que nós escolhemos nesses últimos anos são artistas que poucos alunos têm hoje contato, porque são artistas mais velhos, mais assim, né, nem da minha época e do Luiz eles são, sabe assim, então eles são mais velhos, mas vocês puderam ter o contato com eles a partir disso, né, do sarau. Fora essa parte artística, tem toda essa questão organizacional que eu acho que acrescenta muito para os meninos também. Aí eu vou deixar você falar essa parte, pode falar. Olha, pensando assim, é uma pergunta difícil, porque são muitas coisas, muitos aprendizados que rolam, né? Mas eu acho que o principal é mostrar para o aluno que a escola pode ser um espaço de arte e de felicidade também, que não é só um espaço de fazer prova, de se sentir mal, se sentir para baixo. E acho que a partir disso vem todos os outros ganhos, né? E o Tableau pode proporcionar isso. Eu acho muito bacana a escola abrir esse espaço, porque gera bagunça, gera atrito, gera briga, mas o aluno se sente muito bem. Eu acho que essa felicidade do aluno é o principal, e acho que a partir disso o protagonismo do aluno acho que é o que me deixa mais feliz, de vê-los sendo protagonistas, aquilo que a gente lê na BNCC, né, nos documentos normativos da nossa profissão, de deixar o aluno ser o protagonista. Eu acho que isso é o principal. Tanto que a gente busca aparecer pouco, assim, no dia, a gente faz ali o papel institucional um pouquinho, faz uma palavrinha de abertura e o resto os alunos fazem. Acho que esse protagonismo é o mais importante. Sabe que eu também lembrei aqui, Luiz, que ano passado eles estavam ali organizando, né, por trás, principalmente o pessoal do staff. Eles estavam bravos um com o outro, brigando um com o outro. Aí foi a última música que subiu, a gente subiu no palco, subiu todo mundo, e todo mundo começou a meio que chorar, emocionado, assim. Tipo, aí 10 minutos atrás estavam brigando, e depois eles já estavam se abraçando, assim, emocionados, sabe? Foi um ganho muito legal também. Muito legal.
Legal. Uma coisa interessante que eu gostaria de puxar da pergunta anterior que vocês responderam. Bom, esse é um trabalho organizado por alunos do ensino médio, né? E o ensino médio tem 3 anos, nós já estamos na 3ª edição do Sarau. Como é que a gente lida com essa rotatividade de alunos que vão entrar, vão sair da escola, vão se formar, e a gente mantém essa qualidade, esse padrão? Então, no ano passado, a gente já envolveu alguns alunos do 9º ano, que hoje estão no 1º, na parte da dança, alguns alunos participaram. Então, a gente sempre tenta fazer isso, né? E sempre colocando algum aluno mais novo nas áreas, nos grupos de trabalho, né? Então, a gente coloca na liderança alguém mais velho, né? 2º ou 3º ano, mas como apoio ali, como ajudante naquele grupo, alguém do 1º ano, para manter essa rotatividade. Então, os alunos que estão no 1º ano em 2025, ano que vem serão líderes desses grupos dos quais eles estão participando. Então eles já tiveram uma vivência, o que deu certo, o que deu errado, né, que caminho eu vou, por onde não vou, o que eu posso usar e melhorar do que foi feito. Vai ser um trabalho difícil para eles, mas a ideia é essa. Até vou acrescentar aqui no que o Luiz falou. Os meninos do 3º, a gente até nem coloca eles tantos deles como líderes, porque é o ano deles de vestibular, então a gente se preocupa com isso também. Então os meninos mais, geralmente é o 2º, né? Porque o 2º aprendeu com o 3º quando o 3º estava no 2º. Daí agora eles ensinam para o 1º, porque o ano que vem, o 2º ano que tem os líderes desse ano, vai estar no 3º e não vai poder se dedicar tanto ao sarau, porque precisa se dedicar aos vestibulares também, né? Sim. Aí a gente tem essa preocupação também com eles, e eles têm essa preocupação, porque é bonitinho também, eles têm essa preocupação, sim, essa maturidade também. Legal. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô... Pode dar andamento aí. Vamos lá, puxando um pouco para Tim Maia, né? Não vamos entrar muito nos nuances, eu acho que nem convém para nossa conversa. Mas se vocês pudessem dar uma síntese assim da importância histórica do Tim Maia para a arte no Brasil, para a nossa história, e para que, assim, o que faz valer a gente fazer um sarau em homenagem ao Tim Maia? Olha, o Tim, eu estava até conversando com os alunos essa semana, né? Eu lembro do dia da morte dele, assim. Eu era uma criança meio esquisita, assim, gostava de acordar cedo, ver jornal, umas coisas assim, meio fora de tom pra idade, né? Eu era bem novo. Todo mundo aqui compactou do mesmo jeito. Eu era bem novo, então eu lembro de ligar o jornal assim e de falar que um Tim Maia morreu e tal. E uma época que alguns artistas morreram, né? Morreu o Renato Russo, o Leandro, do Leandro Leonardo, o Tim Maia, foi tudo mais ou menos próximo, né? E foi uma coisa que me marcou assim, e depois perguntando um pouco mais velho, né? A gente vai vendo a importância dele. E até hoje é uma das vozes mais reconhecidas, né, da música brasileira, um dos maiores intérpretes que nós tivemos, e que teve uma vida polêmica, né? Eu acho que isso também faz parte do aprendizado do sarau, escolhê-lo também por causa disso, né? Não só por, mas também por, e mostrar para os alunos que é possível, né, ser um brilhante artista e ter as suas incoerências na vida pessoal, ter uma obra brilhante como intérprete, e além disso mostrar para eles também influências de outros ritmos. Acho que isso foi importante, né? O Tim Maia mistura, né, funk, soul, disco, né, outros ritmos que não foram trabalhados no sarau, que não são ritmos talvez da convivência dos alunos. E um gancho, né, que esquecemos de falar, o Acendo Farol, né, viralizou no TikTok, né, recentemente, esse ano, fim do ano passado. Então, os alunos estavam ansiosos por Tim Maia por causa do Acendo Farol, nos vídeos do TikTok, no Instagram, então foi uma junção de coisas. Legal. E você tem alguma coisa? Por enquanto não. Tá, como é que a gente tá de tempo aí só pra nós? Eu não sei, produção, olha pra nós aí. A gente tem 28 minutos. Ah, legal. Dá pra discorrer ainda. O ensino médio, enfim, é um momento que os alunos estão ansiosos, obviamente, pela chegada do fim da escola, dos vestibulares, de uma eminente entrada na universidade. O professor dando graças a Deus que não vão ver mais alguns rostos. A gente fica com saudade, de verdade. Desliga a câmera. Mas tem uns... A maioria. Mas vamos lá, as famílias também sempre estão muito atentas em relação ao desempenho escolar, ao desempenho em simulados de vestibular, desse tipo de coisa. E ver um projeto diferente desse acontecendo, né, deve gerar algumas reações diferentes. Como é que é a relação, principalmente que vocês enxergam, das famílias dos alunos com um projeto desse disruptivo, eu diria, que meio que desafia o conceito da universidade, da escola como um espaço realmente ali fechado, como você
bem falou. Como é que é essa relação com as famílias, você acha? Essa é polêmica, hein? Ih, rapaz. Vamos lá, olha, eu acho assim, lá no Tableau a gente não teve nenhum problema com nenhuma família. Não lembro de ter. Eu acho assim que as famílias talvez que não apoiem ou não gostem, os próprios filhos acabam não gostando ou não participando também. A gente tem um retorno muito bom das famílias, dos alunos que participam, comentam no Instagram do Sarau, no dia do evento, vem falar com a gente. Então acho que a identidade da própria escola, da equipe ali de professores já dá o tom para essas famílias, né? Esse espaço é dessa forma, funciona desse jeito, também acolhe esse tipo de habilidade, né? Porque é uma habilidade você liderar, você produzir algo artístico. Então acho que para nós, sim, não me lembro de nenhum problema não. Também não lembro não. Bom, então você tem aí... Tô acabando com nossos repertórios aqui, cara. Perguntando, depois corta. Mas vamos lá, mais um pouco sobre o Tim Maia, assim. Como é que a gente observa aí uma relação entre os cantores, assim, que a gente homenageia, esses artistas, que a escola, que o Sarau, que os alunos têm homenageado. Como é que vocês enxergam essa progressão de um pro outro, todos eles tendo aí um sentido de valorização da identidade brasileira? Eu acho que os três que nós já tivemos, nós vamos ter, tem um peso muito grande nessa questão. Vocês acham que a gente vai sempre puxar para esse lado de quem constituiu a identidade do Brasil na arte, na cultura, e a gente tem realmente aí esse enfoque no Brasil, nos brasileiros? Eu acho... Não sei responder essa direito, calma aí. Eu acho que sim. É que o Tim Maia, pra gente, na minha opinião, assim, a importância dele vem da questão da voz, uma potência de voz que a gente nunca, né, tipo, teve na história do Brasil antes. E os outros, né, o Cartola teve uma importância, assim, para a questão do samba, da escola de samba. Também adoro a história da vida dele, a da Gal Costa. Eu fui conhecer a história da Gal Costa, porque eu só conhecia as músicas mesmo, no ano passado, vendo o Sarau e pesquisando para o Sarau também, né. A Tropicália eu sabia, mas a Gal mesmo, né, a gente foi saber ali, né, no Sarau. Então eu acho que todos os que a gente for pesquisando, for colocando, né, para os alunos, sugerindo como temáticas para o Sarau, serão artistas que têm peso para a cultura brasileira, né, para nossa música, né, também. Sim, eu acho que o ponto central é a relevância, né? Artistas relevantes nacionalmente para a cultura brasileira, acho que esse é um ponto central. Depois entra aquilo que a gente falou, né? Um homem, uma mulher, um artista masculino, um artista feminino. E depois, né, a gente tenta pensar na estética também, na diversidade de ritmos, né, de influências, para não ficar os mesmos, né? Então, por exemplo, né, se a gente pegasse Gal, Caetano e Gil, por exemplo, basicamente a mesma estética e a mesma época, né? Então, para nós não seria interessante, porque as temáticas que foram tratadas em Gal seriam mais ou menos as mesmas tratadas em Caetano e Gil, por exemplo, que são artistas grandiosos. Então a gente pensou, vamos pensar em alguém que tenha uma outra estética, que dialogue com outro tipo de público, que transmita uma outra mensagem. Isso para nós é importante também, para proporcionar aos alunos que apreciem um outro ritmo, né? Olha, esse daqui é uma voz muito potente, esse daqui é uma composição, uma influência cultural gigante, né? Então trabalhar diversas habilidades também na percepção ali daquele som, daquele personagem. Uma artista feminina que me veio na cabeça quando vocês falaram que intercalam, e que eu não tenho tanta propriedade para falar sobre porque eu não conheço, os críticos que me perdoem, é Rita Lee. É uma forte candidata para o ano que vem. Bom nome, hein? Fortíssima. Ano Uma passado fortíssima. ela já era, né? Já era. Ano passado a gente tava assim, Gal Costa ou Rita Lee? Aí, gente, mas a Gal, né? A Gal faleceu ano passado, aí a gente... Tem Rita, foi Cássia, chegando, Clara Nunes, que ontem seria também a Ângela uma paixão Rorô. para mim. Ângela Rorô faleceu. Sim, foi Então bem... aí, ó, quem tá assistindo aí já pensa para ano que vem, para Sim, votar, para sugerir. Para sugerir pra gente. Porque a Rita Lee é uma fortíssima candidata. Maravilhosa, né? E como os alunos veem vocês? Porque vocês três são o mesmo time que conduz o Sarau até agora, o terceiro ano do Sarau, na terceira edição. E como os alunos? Porque a maioria dos alunos que tiveram o Sarau com vocês, com a direção dos professores sendo vocês, orientação, né? Porque a maior parte da direção é deles. Mas como orientadores, o que eles acham de vocês? Como é que vocês veem que tem mais engajamento agora, ou que eles correm mais solto agora também, dada a base que eles carregaram, dada a bagagem que eles trouxeram dos outros anos?
Olha, acho que a cada ano surgem desafios novos, mas fica mais fácil de tocar o processo, né? Esse ano a gente começou, foi o ano que a gente começou mais cedo, né, com o procedimento todo do sarau, acho que passou a primeira semana de aula, a gente já estava falando disso, então acho que nesse ponto melhorou. E a relação com eles tem sido sempre maravilhosa, assim, muito respeitosa, respeitando a hierarquia, né? Eles são líderes de grupos, mas nós como professores, né, como adultos da situação, estamos acima ali, né, para amparar, para tomar algumas decisões, às vezes que não são fáceis de serem tomadas, né? Às vezes isso não pode, né? Não vamos fazer assim por causa, né, que temos outras questões para, né, tocar ali. Então, mas eles acolhem muito, nos obedecem, né, no que é para ser obedecido. E assim, no dia, assim, é uma gratidão deles com a gente, um carinho tão grande com a gente que vale a pena todo o estresse ali. Se fosse em dobro, triplo, valeria a pena também. Outra coisa, mais ou menos nessa linha. A gente falou na dificuldade, no impacto que tem nos alunos assumir esse protagonismo, essa posição que é diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, na escola, né? Acredito que seja a regra para todo mundo. Como é que os desafios... Agora deve ser bem mais fácil, já estamos aí na 3ª edição, mas para vocês, principalmente na 1ª edição, ter aquela vontade de intervir, mas às vezes pensar, não, vamos deixar eles tocarem isso, ou ter uma visão de que deveria ser dessa forma, mas em nome dessa como é que eu posso dizer, dessa autonomia dos alunos, vocês não interferirem. Como é que é para vocês assim, esse desafio de repensar um pouco não a função de professor, porque isso, como você falou, está nos documentos da profissão, né? Mas com o que a gente já está acostumado, por exemplo, em sala de aula. É que você interfere mais, né? Porque a gente... É que como eu vou para a escola, né, uma vez por semana. As minhas aulas são poucas, né, a gente tem um número mais reduzido. Aí eu fico ali mais nos bastidores, dentro dos grupos, observando os meninos e falo, gente, tô aqui, precisar de alguma coisa. Mas eu acho que eles, no começo ainda, a gente interferia mais, né, Luiz? Sim. A gente conseguia falar mais, assim, faz desse jeito, faz dessa forma, cadê isso, cadê aquilo? Agora a gente já tem um aluno que fala, cadê isso, cadê aquilo? Né? E a gente já tá só ali por trás mesmo. Tá, Luiz? Eu acho que esse de interferir é constante na nossa profissão, né? Mas no sarau é mais. Em alguns momentos, assim, a gente sabe que talvez não vá dar certo, mas a gente até espera porque faz parte do aprendizado. Vamos deixar, gente, talvez não... não, melhor não, vamos fazer. Tá bom, façam assim, vamos ver até onde vai dar isso. Vai dar errado, aí depois é o aprendizado, né? Olha, falei, vocês não ouviram. Mas assim, isso acontece pouco. Mas essa vontade de interferir, ela é constante. Todas as horas, nossa, eu acho que talvez se eu falar aqui seja melhor, mas é melhor deixar também, faz parte do aprendizado, né? Não é nada grave que está acontecendo, óbvio, se for algo grave a gente, né, vai interferir, mas até nas brigas, assim, vem reclamar e tal, a gente fala, conversa lá vocês, vocês estão do grupo, se vira. Você é líder do grupo, ele está no seu grupo, você vai lá, fala com ele, né? Não é nada grave, é para ser resolvido, então vamos lá resolver. Tá, então é também nessa linha que a gente está falando sobre a relação dos alunos, né? E eu vou dar o devido crédito ao Diogo, nosso operador, que mandou a pergunta para mim aqui. Como é que vocês veem a evolução dos alunos, acredito assim, em todos os aspectos, né? Tiveram alunos que estavam lá desde o primeiro ano, desde a primeira edição do Sarau, e agora já estão indo para a 3ª edição, que estão participando ali ativamente. Como é que vocês veem como esses alunos evoluíram nesses 3 anos aí de Sarau e de escola no geral? Olha, acho que isso é o mais bonito de tudo, na verdade, né? Vale a pena por causa disso. Tem, como a gente falou do protagonismo, né? Alunos que eram tímidos ali, que passam ali batido, né, na sala, você ouve pouco a voz, os colegas não tem tantos amigos, os colegas não interagem tanto, que a partir da primeira edição começa a participar, se mostrar um artista, ou se mostrar um líder, uma pessoa muito organizada. E essa pessoa vai ganhando um status dentro ali do ambiente escolar, da sala de aula, e a gente fica felicíssimo de poder proporcionar isso para esse aluno. Acho que esses alunos acabam ficando muito próximos da gente, né? Confiam muito na gente, apreciam a nossa postura como profissional, e é por isso que acaba valendo muito a pena, né? A gente está na 3ª edição, tem alguns ali que estão desde a primeira, então a gente passou um ciclo inteiro de ensino médio com esses alunos e a gente lembra deles pequenos, não eram tão pequenos, né? Mas vê-los agora,
né, mais maduros, mais confiantes, acreditando que é possível, que existem outras formas de se expressar, Sonhando que seja mais alto ainda. sonhando que seja melhor mais ainda. alto. Eu acho que é fundamental isso daí que você perguntou e é o que a gente mais gosta de ver nos nossos alunos. Eu já acho a evolução logística muito legal, que começou num palco bem ali no infantil e agora tá no SEDES, então é uma evolução. E essa evolução logística só pode acontecer pela evolução dos alunos, né? Talvez na primeira vez tentar fazer no SEDES não daria certo. Uhum. Né? A gente não tinha experiência, eles muito menos do que a gente, então não tinha ali um escopo para poder dar conta de uma estrutura grandiosa, né? Acho que essa evolução passo a passo também faz parte do aprendizado e também a própria evolução deles. Eu queria perguntar, qual foi, ó, vamos falar da edição do ano passado, que é a que tá mais fresca. Qual foi o maior desafio assim, do ano passado? Aquele que vocês olharam e falaram, puta merda, o que eu faço, tá ligado? Aí, Pode falar eu primeiro. tô lembrando do ano retrasado, você acredita? Porque eu acho que o do ano retrasado Nossa. o maior desafio foi o calor. O calor, não, é verdade. Não, fez muito calor aquele dia. E não tinha assim. Eu pensei no calor primeiro, mas eu pensei no ano passado, mas o retrasado foi muito calor foi também. pior. É, eu acho que ano retrasado. Porque ano passado a gente arrumou uns ventiladores. Mas esse ano tem ar-condicionado. Nossa, É o principal olha ganho. como é que a gente evoluiu, amigo. Um ano a gente ficou parecendo uma lata de sardinha, todo mundo com calor. Segundo ano a gente tinha ventilador. E assim, são ar-condicionado. muitos desafios, né? É a Sim. questão do tempo que não cabe a nós, né? A gente usa o espaço da escola ali, é coberto, mas uma chuva muito forte, com vento, acaba tudo, né? Um calor muito grande, difícil de estar no local coberto, que recebeu sol o dia inteiro. Então, a gente chegou no ano passado, os ventiladores foram colocados ali, porque a gente viu que não teria como. Não Ainda estava assim, previsto não foi o muito ventilador. bom, né? Não estava previsto o ventilador, foi de última hora. Então, pra mim também, eu tava conversando hoje de novo com alguns alunos, só conversei hoje, né, pelo jeito, né? Só conversei. Tava conversando, né, e assim, eu assisto muito pouco no dia. Assim, é um olhar tão atento para detalhes, torcendo para que dê muito certo, que eu não consigo lembrar de todos os momentos, né? Fico com um olhar muito atento ali no suporte para alguém, mandando aquela energia positiva, vendo se alguém vai me chamar ou não, que até eu assistir fica um pouco complicado, né? Não sei se para a Estefânia. Eu acho que um outro desafio que a gente teve também, que a gente tem a chateação que às vezes a gente causa em outros colegas, né, professores, porque Sim. tem, às vezes a gente precisa fazer reunião com os meninos, aí precisa às vezes pedir, você pode deixar esse aluno sair um pouquinho rapidinho, Sim. aí eles precisam às vezes ensaiar, e aí às vezes isso também acaba causando um desconforto, um mal-estar, a gente sabe, a gente reconhece, e a gente agradece muito também os outros professores alguns que estão sendo compreensivos com a Assim, gente. tem nesse as sentido. questões próprias do sarau, mas tem as relações profissionais nossas, Sim. né, nossas amizades dentro da escola. Então, Sim. envolve tudo, né? Mas eu acho que os imprevistos é que acabam sendo o nosso maior medo, assim, o que causa maior apreensão, e pelo próprio nome são imprevistos. Não dá pra gente prever. A gente vai tentando com a experiência evitar. Ano passado teve uma questão que a Gal Costa aparecia lendo o jornal, alguma coisa assim. E sumiu o jornal na hora do teatro. E aí era alguém do staff que tava com o jornal e não sei no que jogou não sei pra onde. E aquilo foi assim, na hora do teatro apresentar. Aí a gente olha pro pessoal do staff, tá todo mundo descabelado, assim, cadê o jornal? Cadê o jornal? Então, tipo, esses são os desafios, assim, que os imprevistos. Sim. Totalmente. Não, eu queria apontar duas curiosidades desse jornal. A primeira, na época eu tinha saído do itinerário de humanas, eu fui para exatas, fui posto para trabalhar no jornal de humanas e chegou no dia e o jornal não era um jornal, era as folhas lá. Era para ser literalmente folha de jornal, mas alguma coisa aconteceu que não foi Sim. folha de jornal. Sumiu. Foi um mistério. Mas é um problema que jamais imaginaria, né? Como é que então, você vai imaginar que o que vai problema sumir não um negócio desse que precisava daquilo na cena, naquele momento, né? Também teve o som ano passado, né? Sim. A gente teve esse desafio também,
porque o som não tava dando para todo mundo ouvir, era um lugar muito aberto. Esse ano também a gente já vai resolver Certo? isso. O som foi um problema no passado? É, porque o ano passado não era No você. teatro. Era no É, o- teatro. Ah, tá. O Igão fica Teatro. cuidando das coisas. Ele, coitado, ele. Sério, Stefania? É porque o teatro é um... Porque assim, o cara que tava cuidando do som era muito bom. Foi no teatro, né? Foi no teatro, porque daí a voz sem microfone não saía, com o microfone de mão perde um pouco a dinâmica, né, do teatro, de passar o microfone, então são coisas que a gente vai aprendendo. Aí começou o teatro, teve que começar de novo. É, o né, teatro teve que por começar causa de novo. disso, é. E assim, aprendendo ali na hora, improviso, também foi aprendizado para os alunos, para nós Porque também, esse ano e esse já- ano vamos tentar que não aconteça. Esse ano tem a os gente- microfoninhos aqui, que era o que teria que ser apropriado para aquele dia? Não vai ter por causa também do som lá, a gente chegou à conclusão com o rapaz lá do que fornece lá, que talvez não funcionaria tão bem, poderia dar chiado, poderia dar microfonia, então vai ser o Mas microfoninho aqui como mesmo. esse ano é um lugar fechado, o som vai ter... A acústica é um pouco melhor, a acústica é melhor. A gente testou lá Porque ano passado dentro. era um lugar aberto, daí o som meio que... E assim, a gente vai fazer um ensaio na quadra da escola, um ensaio lá no SEDES sem iluminação e som, um ensaio no SEDES com iluminação e som. Então também fizemos mais etapas, né, do que no primeiro sarau. O primeiro sarau foi praticamente a primeira exibição e vamos lá. Foi. E foi. Nossa, e foi a primeira exibição com uma aluna tocando saxofone, e o outro tocando violino. E eu olhando assim, falando, Luiz, de onde saíram essas crianças? A gente olhando assim, maravilhosos, assim, como muito lindo. Legal. Eu acho que a gente pode ir caminhando para uma finalização do programa de hoje, o que você acha? Eu acho que pode, depende de você. Vamos então deixar para vocês dois aí uma mensagem final pro programa e pro sarau. Acho que isso aqui vai coincidir bastante. Hoje é dia Hoje é dia 9. Então nós estamos aí há 2 semanas do grande dia, né? Como é que fica aí a mensagem final de vocês pros alunos, para quem tá assistindo, para quem vai assistir? Olha, a gente convida, né, quem está assistindo para comparecer ao SEDES no dia 25, né, às 19 horas, para prestigiar o trabalho dos alunos, né, que é um trabalho muito sério, muito honesto, muito bem feito, feito com muito carinho. E a gente fica ansioso, né, essas 2 últimas semanas, a gente não dorme muito bem, acorda pensando em sarau, dorme pensando em sarau, nosso nome vira sarau dentro da escola. E Tá dormindo e fala, ai, sarau, sou assim. então, o pessoal xingando a gente, que tá tirando aluno, que tá atrapalhando, Sim. mas faz parte, né? A gente faz tudo isso também com muito carinho para a escola e para vocês, esperando que dê certo, né? E agradecendo já o espaço que vocês estão cedendo, é muito importante pra gente, agradecendo já a cobertura que vocês farão, né? A ajuda que já foi dada no passado, acho que esse espaço aqui só tende a crescer, vocês são meninos muito dedicados, muito honestos no que vocês fazem e a gente torce muito também por vocês. Sim, compareçam ao nosso sarau, os meninos estão vendendo ingressos também, né? Isso é legal porque o ingresso ele vai realmente para a nossa manutenção né, da luz, do som, do figurino dos meninos, né? Não é um dinheiro que vai pra gente, assim, né? É um dinheiro A gente que não vai viajar com o dinheiro do a sarau, gente. gente. Não vai viajar com o dinheiro do sarau, mas é um dinheiro que vai se voltar para o sarau, que quando sobra vai para o sarau do ano que vem, né? Que foi isso que aconteceu ano passado, inclusive, né? E é isso também, venham para o nosso sarau. Bacana. Você quer deixar alguma consideração sua? Não, dizer legal pra caramba aí, quem que puder estar presente. Quem porventura não puder, o T7 vai estar fazendo a cobertura, né? E gravação do posterior, do que vocês quiserem, daí a gente pode ver. É isso aí, não tem desculpa não, tem que assistir o sarau É do verdade. Tableau esse ano, né? E tomara aí nos próximos anos também, sempre nessa qualidade. Fico triste com a ausência do nosso operador, que deveria estar lá, mas não vai poder, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai estar cobrindo sim o T7 junto com o Brasil Inside. Vai estar fazendo a cobertura do sarau, vão ter entrevistas exclusivas, acredito eu. Vai ter uma mesa sensacional comentando o sarau, vai ter todas as apresentações. Eventualmente vai sair o cronograma assim que o pessoal de vocês terminar tudo certinho. E a gente vai estar divulgando também, não só o início da promoção, mas como todos os adendos para quem for acompanhar online, ter a mesma agenda de quem for acompanhar presencialmente e não perder absolutamente nada. Com isso, eu fecho o episódio de hoje dizendo, primeiramente, muito obrigado aos patrocinadores que estão agora com a gente, os novos que entraram, os antigos que continuam. A gente deseja que venham mais patrocinadores, então se você que assiste a gente pelo T7 ou pelo Brasil Inside ou pelo Instagram de qualquer jeito,
quiser dar uma ajuda, um incentivo pra gente, porque é um projeto, é o maior projeto que a gente fez desde que saiu de um projeto de itinerário, esse delírio coletivo. Ele saiu do projeto de itinerário, então ele ganhou muita força. Então, se você tem uma marca ou negócio, pô, entre em contato com a gente, entre em contato com o meu número comercial, com o número do Giuseppe, aos que conseguirem, com o podcast, com o Gmail do podcast, pra gente estar fechando uma parceria. E a você, telespectador, que chegou ao final, muito obrigado, continue sempre com a gente. E novamente, obrigado aos dois por ter aparecido aqui. Queria deixar também uma mensagem. Eu espero vir aqui a Luciana, que infelizmente hoje não pôde estar presente, mas que tinha bastante valor a agregar também. E a gente espera estar com ela numa próxima, né não, José? Isso aí. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Isso aí, valeu. Muito obrigado, até a próxima. Salve Nosso Senhor do Bom Fim, atendeu.